Bom dia, me ouvem bem? Bom dia a todas, a todos, a todos. Eu me chamo Lívia Santana Vaz e eu não poderia iniciar uma fala falando sobre igualdades, ou desigualdades, talvez, sem primeiro fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou usando um vestido branco rendado, um turbante azul, um colar vermelho, búzios nas orelhas e um salto alto bege. E por que eu digo isso? Para nós, pessoas negras, mulheres negras em especial, essa audiodescrição não é apenas sobre estética. Não tem nada a ver com estética, na verdade. Tem a ver com identidade. Tem a ver com a possibilidade de nossos corpos falarem antes mesmo de abrirmos a boca, até porque, em muitos espaços, nós não temos oportunidade de fala. Quando eu cheguei aqui hoje, me perguntaram se eu ia cantar, se eu era cantora. Não que seja um demérito. Eu até canto bem, sei cantar, sem nenhuma falsa modéstia. Mas aqui é muito raro, é muito estranho que seja uma mulher negra fazer esta conferência de abertura. Ainda é muito raro que tenhamos mulheres, especialmente mulheres negras, no Congresso Nacional, no Poder Executivo, no sistema de justiça de onde eu venho, em cargos de gestão. Por isso eu queria iniciar minha fala desse modo, mas quero agradecer à CONAS pelo convite, em nome do presidente Rodrigo Fontinelli, também à Controladoria-Geral do Estado do Mato Grosso, em nome do seu presidente Emerson Hayashida, mas quero agradecer principalmente, em nome das mulheres e para mulheres, na CONAS, Débora Severino e Thaís Venturato, e na CGE, a Maikel Ponsoni, principalmente por terem conseguido fazer esse evento com a participação majoritária de mulheres. Isso é muito importante quando nós falamos na igualdade. E por que eu começo falando sobre isso? O que isso tem a ver com políticas públicas? O governador falou muito bem aqui sobre eficiência, sobre competência. Mas será que a eficiência e a competência, quando eu falo de políticas públicas, tem a ver apenas com a execução do orçamento? E a finalidade dessas políticas públicas? Quando nós falamos na relação do Estado com a sociedade, as políticas públicas são o principal instrumento de concretização de justiça social, de distribuição ou de redistribuição. Mas, para falar sobre isso, eu preciso contar histórias que a história não conta, ou que quase ninguém quer ouvir. Uma fala de Grada Quilomba, quando ela diz assim, uma mulher negra diz que ela é uma mulher negra. Como eu comecei a minha fala dizendo que eu sou uma mulher negra. Porque essa mulher ela vai precisar, de fato, pautar tanto a sua raça quanto o seu gênero para promover os seus direitos fundamentais, para acessar esses direitos. Porque esses dois fatores são fatores de grande vulneração. Eu não falo nem de vulnerabilidade, simplesmente, mas de vulneração. Porque não é um lugar que essa mulher se coloca, mas são fatores históricos, econômicos, raciais, que a impõem esse espaço. Já uma mulher branca, continua ela se diz uma mulher. Ela não vai se racializar nesse discurso. A raça dessa mulher aqui é o privilégio da sua branquitude. É importante a gente falar de branquitude. A branquitude não é uma escolha, assim como a negritude também não é. A branquitude é uma posição social de privilégio. E é preciso que reconheçamos, de partida, esse privilégio para que possamos falar em políticas públicas igualitárias. E, por fim, o homem branco se diz uma pessoa. É o padrão do que é ser uma pessoa na nossa sociedade. É o protótipo do sujeito que nós chamamos de universal, que de universal não tem nada, que atende a demandas muito peculiares de grupos muito reduzidos, inclusive. Então, é muito importante pensar que nós não estamos falando de uma visão distorcida ou a crítica do mérito. Por que promover políticas públicas para determinados grupos vulnerabilizados? Mulheres, pessoas negras, pessoas idosas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência. Por quê?
já que a gente vive numa sociedade meritocrática, em que as pessoas merecem aquilo que elas constroem. Não é assim? A cada um ou cada uma, segundo o seu mérito. Mas que mérito é esse? Essas pessoas partem do mesmo lugar? Eu vou trazer um dado importante para vocês, que é um dado da OCDE, Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Uma organização internacional que tem uma pesquisa chamada Elevador Social Quebrado. Ora, numa sociedade meritocrática, justa, é comum que tenhamos muita mobilidade social, porque se há uma competição, nós temos mobilidade. Não é o que acontece no Brasil, não é o que acontece no mundo. E o Brasil tem a segunda pior colocação nessa pesquisa, perde apenas para a Colômbia. No Brasil, é preciso 9 gerações, para que uma pessoa que compõe a camada mais pobre da sociedade chegue à renda média da população. Não é para ficar rico, não, é para chegar à renda média. 9 gerações. Vamos fazer uma conta muito por alto aqui? Há 9 gerações onde estávamos em pleno regime escravocrata. Qual é o ponto de apoio, de impulso para as pessoas negras nessa corrida pelo mérito? É preciso ter uma visão crítica. Essa mesma pesquisa vai dizer que 70% da renda de uma geração vem da geração anterior. Será que isso é mérito? Por isso que não é à toa. Eu sempre digo que o racismo, o sexismo, as diversas formas de opressão têm como um dos efeitos mais perversos a naturalização de ausências. É natural que não haja mulheres negras nesses espaços. Então, é preciso partir desse ponto para que a gente consiga, efetivamente, discutir políticas públicas de igualdade. Bom, eu vou precisar falar do sistema escravocrata no Brasil. Há alguns dados que a gente não costuma ver, ouvir, falar sobre eles nas universidades, nas escolas, e que precisam ser retomados. Tá? Mas o que a gente tem de dado importante sobre o Brasil? Pode passar também. O Brasil, ele foi o último país do Ocidente inteiro a declarar a abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888, o último país do Ocidente. Para cada 10 anos de Brasil, nós temos ainda 7 anos de regime escravocrata. Eu estou falando de 70% da nossa história. 70% da nossa história foi sobre o regime escravocrata. O Brasil foi o maior importador de mão de obra escravizada do mundo. Recebeu cerca de 40% dessa mão de obra nos portos brasileiros. O que torna o Brasil o país que mais recebeu pessoas africanas escravizadas no mundo inteiro. O Rio de Janeiro é a cidade que mais recebeu. E o caso do Valongo, no Rio de Janeiro, o maior portal de entrada, recebendo cerca de 1 milhão de pessoas. Pode passar. Aqui eu vou trazer uma linha do tempo, não vou explorá-la, mas para que vocês tenham noção do que eu estou falando. Quando a gente fala que o Brasil não pode ser comparado com os Estados Unidos, a era de Jim Crow, ou com a África do Sul, o regime do Apartheid, é importante que a gente tenha em mente que não é necessário que a legislação diga que é contra pessoas negras ou indígenas, para que esse efeito seja certo e certeiro. Por óbvio, nos Estados Unidos e na África do Sul, nós tivemos um regime, ou regimes de segregação explícita. Mas será que no Brasil a gente não tem apartheid? Se eu sei onde encontrar pessoas negras, prioritariamente ou exclusivamente no Brasil, e sei onde encontrar pessoas brancas, existe, sim, um apartheid. Ele só não é oficial, ele só não é declarado. Eu estou falando da cidade mais negra fora da África, que é Salvador, da Bahia. Se você for a restaurantes em Salvador, pessoas negras não estão sentadas à mesa sendo servidas. Elas estão servindo. Em Salvador. Nós temos no Brasil 56% de pessoas negras. Mulheres negras são 28% da população brasileira, o maior grupo social do Brasil. E onde essas pessoas estão? Será que nós estamos enxergando essas pessoas nas nossas políticas públicas?
Será que a diversidade ou as igualdades, desigualdades, estão sendo enxergadas no planejamento, execução e controle das políticas públicas? Não é só sobre controle financeiro. É sobre o controle de objetivos também, isso é fundamental. E aí eu tenho essa linha do tempo, vou dar esse exemplo do decreto 1331A. Vocês vão ficar com esse material e de fácil acesso, já está com a organização. Por que eu falo desse decreto? Ele foi um decreto que proibiu negros e leprosos de frequentarem as escolas, meninos não vacinados de frequentarem as escolas. No século XIX, quase inteiro, pessoas negras passaram esse período proibidas por lei de frequentar a educação formal. Portanto, essa corrida por esse mérito já começa muito desigual, e as políticas públicas precisam enxergar essa situação, precisam conhecer essa história que ninguém conta. Depois de leis ditas abolicionistas, essas sim a gente ouviu falar na escola, a lei do ventre livre, a lei áurea, a lei dos sexagenários, mas será que são mesmo leis abolicionistas? Vou dar o exemplo da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários. A lei do ventre livre só tinha de livre o nome. Ela dizia que a cria da mulher escravizada, a partir do nascimento, a partir daquela data, era livre. Mas, sempre vem um mais depois, né? Mas essa criança ficaria sob a tutela do Senhor até os 8 anos de idade. Sob que regime vocês acham que ela ficava? A partir dos 8 anos, havia 2 opções. Ou o Senhor seria indenizado pelo Estado, ou essa criança iria trabalhar até os 21 anos de idade a título de indenização para o Senhor. Aí eu pergunto a vocês, indenização de quê, se a propriedade não era do Senhor, já que o ventre era livre? Vejam a manipulação de sentidos para manter um regime tão duradouro como foi no Brasil, quase 4 séculos de escravização. E a lei dos sexagenários. É uma lei que traz uma extinção gradual do elemento servil. A partir de 60 anos, o escravizado ou a escravizada era considerada livre. Desde que, olha mais, trabalhasse mais 3 anos para o Senhor a título de indenização. Mas o que é curioso, e a gente peca por não contextualizar as leis, as normas, é que, nesse período, as pessoas não viviam 60 anos. Sabem quando é que a população brasileira, de um modo geral, chega a uma média de vida de 60 anos? Na década de 1980. E pessoas escravizadas, vivendo sob condições desumanas, não viviam isso tudo. Então, mais uma lei inócua para que a gente atrasasse, perpetuasse esse regime. E aí vem a famosa Lei Áurea. Eu digo que a Lei Áurea talvez seja a mais conhecida e a mais curta do Brasil. Ela tem só 2 artigos, para quem não conhece. O primeiro declara abolida a escravidão a partir daquela data, 13 de maio de 1888, o dia que nunca acabou. E o segundo artigo revoga as disposições em contrário. Só para dar conta de quase 4 séculos de escravização. E aí eu não posso falar sobre a Lei Áurea, o nosso período escravocrata, sem trazer para vocês uma perspectiva interseccional de raça e gênero. Muito pouco falada ainda, mas importantíssima. Para que a gente entenda aquela primeira frase que eu coloquei lá, uma mulher negra se diz uma mulher negra, uma mulher branca se diz uma mulher, e um homem branco se diz uma pessoa. Quando eu falo para vocês do sequestro de pessoas africanas, da travessia em tumbeiros, não sei se vocês já tiveram acesso a registros em imagem desses tumbeiros, dos porões dos navios negreiros, eram pessoas, mulheres, homens e crianças apinhadas, quanto mais mercadoria, melhor. Escravizadas, torturadas com castigos corporais. Quando eu falo sobre isso tudo, eu me refiro à questão racial. Mulheres e homens negros, africanos escravizados, passavam pelas mesmas agruras. Por quê? Eram pessoas negras, africanas. Mas se eu trouxer outros elementos históricos, vocês vão compreender que mulheres negras sofriam opressões porque eram mulheres e negras. Opressões estas que não eram impostas a mulheres brancas, embora mulheres, nem a homens negros, embora também escravizados.
Primeiro, a figura da reprodutora. Não sei se vocês já ouviram falar, mas mulheres negras, já nos mercados de escravizados, eram destacadas como reprodutoras. Aquelas que eram consideradas mais fortes, mais férteis, quase não ficavam sem gestar. Pensem que violência. Essas mulheres eram estupradas. Eu estou falando de estupro colonial. Isso é tão real no Brasil que nós tínhamos espaços denominados de criatórios. Sabe onde tinha um? Na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, administrado pelos frades do Mosteiro de São Bento. Era o lugar onde a reprodução das pessoas escravizadas acontecia para aumentar esse rebanho de pessoas escravizadas a favor dos senhores e senhoras. Eu posso falar também das negras de ganho. Negras de ganho eram mulheres negras escravizadas que poderiam sair das propriedades durante o dia, realizar atividades lucrativas e retornar para as casas grandes, as grandes fazendas, com o lucro de suas atividades. Mas essas mulheres, muitas delas eram prostituídas. Eu não falei prostitutas, eu falei prostituídas. Inclusive com grande participação das senhoras, que cobriam essas mulheres com joias, com rendas, com luxo, para que elas rendessem mais ao fim do dia. E, por fim, eu vou falar das amas de leite, essa figura que vocês veem no slide. Mulheres negras que eram vendidas, doadas, alugadas, na condição de nutrizes de crianças brancas. Mas, para isso, no Brasil, era muito comum que essas mulheres fossem proibidas de nutrir seus próprios filhos. Portanto, é importante que nós tenhamos a compreensão de como raça e gênero vão se interseccionar para causar vulnerações muito peculiares. E se nós não reconhecemos essas intersecções, nós acabamos reproduzindo essas formas de opressões contra mulheres negras. E aí eu trago para vocês um discurso muito importante, que vai falar sobre igualdade, que é de Sojourner Truth, uma mulher negra escravizada nos Estados Unidos, que em 1851 já era liberta e tem a chance de discursar na Convenção pelos Direitos das Mulheres, em Akron, Ohio. E o contexto da fala dela é o seguinte: clérigos estavam discutindo os direitos das mulheres, dizendo que as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens, afinal, Jesus Cristo foi um homem, não uma mulher. E ela pergunta a eles: afinal, de onde veio o seu Cristo, se não de uma mulher? E aí ela continua com uma pergunta que, para mim, é fundamental, que ainda ecoa, é ensurdecedora hoje no Brasil, que é a seguinte: e eu? Eu não sou uma mulher? Eu, mulher negra, não sou uma mulher? E ela vai dizer assim: aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e que devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens, a saltar sobre poças de lama, e nunca, nunca me ofereceram o melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para os meus braços. Eu arei, plantei, juntei a colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também. Eu, afinal, não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher? Daí, eles falam dessa coisa na cabeça. Como eles chamam isso? E alguém na plateia vai dizer intelecto. E ela continua: é isso, querido. O que isso tem a ver com os direitos das mulheres a gente pode falar, e dos negros? E ela vai, no final, daqui a pouco, se alguém fazer uma pergunta, que eu acho que é a pergunta que a gente tem que se fazer aqui sobre políticas públicas de igualdade. Se o meu copo não tem mais que um quarto e o seu está cheio, por que você me impediria de completar a minha medida? Essa pergunta é atemporal. É uma pergunta sobre justiça distributiva, sobre igualdade. Eu estou falando, portanto, de interseccionalidade. As políticas públicas precisam ter um olhar interseccional. E aqui trago algumas referências para vocês, de pessoas que debatem interseccionalidade. Antes do termo existir, e ele passa a existir com Kimberly Crenshaw, Sojourner Truth já falava sobre isso, sem nominar. Quando ela pergunta: eu não sou uma mulher, o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que o padrão de feminilidade, de respeito, que se atribuía a mulheres brancas, não se atribuía, e ainda não se atribui a mulheres negras. Pode ser que o infarte. Eu vou dar só um dado sobre isso, para que vocês entendam o que eu estou falando. Nossa, segundo dados da Fiocruz,
Mulheres negras no Brasil têm menos acesso à anestesia no parto normal do que mulheres brancas no Sistema Único de Saúde. Essa conta não bate. Vocês que são da Controladoria, me ajudem para ver se essa conta bate. Porque se mulheres negras são, segundo dados oficiais, as mais pobres, elas são a maior clientela do SUS. Se elas são a maior clientela do SUS, por que, proporcionalmente, elas não têm mais acesso à anestesia? Têm menos acesso. Porque nós ainda temos uma visão, uma mentalidade escravocrata de que mulheres negras suportam mais dor. Então, quando eu falo em interseccionalidade, é como se eu estivesse no meio de uma avenida. Nessa avenida aqui. Eu sou mulher, estou no meio de uma avenida, e os carros que passam sobre o meu corpo são a opressão de gênero, a desigualdade de gênero. Se eu sou uma mulher negra, uma outra avenida vai transpassar essa primeira. Eu estou no centro dessa encruzilhada. E os veículos que passam nessa outra avenida são a opressão de raça, o racismo. Agora, vocês imaginem se eu sou uma mulher negra, transexual, lésbica, nordestina, idosa, com deficiência e candomblessista. Ah, mas você está inventando. Não estou. Essas pessoas existem. Nós é que não estamos enxergando. Essas pessoas existem. Nós precisamos enxergar e respeitar essas pessoas. E aí, que não bastasse essa omissão que eu mencionei da Lei Áurea, nós temos, no pós-abolição no Brasil, uma política de embranquecimento, que não se dá só no discurso, se dá também na lei. Eu vou trazer um evento histórico para vocês. O primeiro Congresso das Raças, em 1911, em Londres. O nosso representante, um médico brasileiro, Lacerda, ele leva uma tese, que é a seguinte: a solução para o Brasil é a miscigenação. Porque, sendo o elemento branco superior, em cerca de um século, a tendência seria o desaparecimento do elemento negro e mestiço. Olha, o que é isso senão uma política de higienização ou de arianização da população brasileira? E isso estava na nossa lei, a Constituição de 1934, um pouco mais recente, já não estou falando de um passado tão distante, estimulava a educação eugênica. Além da política do embranquecimento, nós tivemos, durante toda a história do Brasil, uma política de criminalização do povo negro. Quando nós temos, em 1889, a proclamação da República, ela não veio acompanhada de uma Constituição. Nós precisamos, primeiro, de um Código Criminal para controlar os corpos negros recém-libertos pela Lei Áurea. Esse Código, de 1890, dedicava um capítulo inteiro para criminalizar a vadiagem e a capoeiragem. Não sei se vocês têm conhecimento, mas no Brasil pós-abolição, para que a política do embranquecimento se concretizasse, o Brasil subvencionou a vinda de imigrantes europeus. Era uma forma de embranquecer a população também. E, por lei, esses imigrantes tinham acesso facilitado à terra, à moradia e a postos de trabalho. Nada disso foi garantido a pessoas negras recém-libertas. A gente impede que se crie, se desenvolva, nesse momento da história, uma classe média negra. Ora, quem seriam os vadios nesse contexto? Esse mesmo código vai criminalizar a capoeiragem. Quem eram os capoeiras? Mais uma vez, eu não preciso dizer que é apartheid oficial, não preciso declarar em lei que é apartheid. Quando a própria lei, com essa seletividade racial, dá conta disso. Então, só em 1891 é que nós teremos, efetivamente, uma Constituição dita republicana. E aí vamos dar um salto na história para falar dos dias de hoje. Quando eu falo na questão racial, embora essa questão possa não tocar muitas pessoas, porque não conseguem enxergar, mas precisam enxergar, que não é sobre cada um de nós, é sobre todos nós e todas nós, a raça é um fator central da nossa não-democracia. É um fator central, determinante das desigualdades no Brasil. Se eu for falar em mortalidade infantil, vocês sabem quais são as crianças que mais morrem? As crianças negras. Se eu falar em violências contra as mulheres, todos os tipos de violências contra as mulheres, violência obstétrica, mortalidade materna, violência sexual, violência doméstica e familiar e feminicídios, mulheres negras são as maiores vítimas. Se eu falar em encarceramento em massa, em violência policial letal, pessoas negras, jovens em especial, são os mais vitimados. E aqui tem alguns dados para que vocês possam comprovar isso por pesquisas oficiais importantes, sérias.
E se eu falar, por fim, essa é a nossa pirâmide socio-racial, a mulher negra na base, né? E aí tem uma fala de Angela Davis importante, quando ela diz, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Por quê? Esse movimento não vem do topo, de quem está gozando dos privilégios. Vem da base. E aí, esse dado é tão importante, esse final, porque vai trazer as expectativas de vida por estado. Procurem aqui o estado de vocês. Embora o dado vá ser muito semelhante em todos eles. Sabem por quê? Porque em todos os estados da Federação Brasileira, pessoas negras vivem menos que pessoas brancas. Então, eu estou falando de um fator que determina nossas vidas do nascimento até a morte. A raça. Enquanto a raça for um fator que traga obstáculos para que pessoas acessem direitos, as políticas públicas precisam corrigir essas desigualdades. Precisam enxergar, sim, a questão racial para corrigir as desigualdades. Manter a cegueira racial, nesse contexto, é reforçar a opressão com a omissão. E, muitas vezes, a omissão ela oprime muito mais do que a ação. Então, é importante pensar em políticas públicas que, sim, enxerguem a questão racial como algo central da nossa não-democracia. Eu vou falar rapidamente para vocês sobre epistemicídio. Boaventura de Sousa Santos, um sociólogo do direito português, é o autor desse termo, epistemicídio. Significa o assassinato de saberes. Ele vai dizer que é um dos maiores crimes contra a humanidade, porque um saber alienígena ele vai aniquilar saberes locais e se colocar como dominante. E isso tem tudo a ver, tem como base a questão racial, a questão colonial. Quantos saberes existem em comunidades indígenas quilombolas e que nós apagamos com essa necessidade de embranquecimento cultural? Como o Sueli Carneiro vai colocar aqui, vai nos desvelar, trazer aos nossos olhos a questão racial que está por trás, ou na base do epistemicídio. E aí ela vai dizer que isso faz com que pessoas negras sejam objeto de conhecimento, sujeito de conhecimento nunca, sempre objeto de conhecimento. E aqui eu vou complementar para vocês, pessoas negras acabam sendo sempre objeto de conhecimento, objeto de pesquisa, objeto de política pública. Porque essas políticas públicas são formuladas e pensadas por pessoas brancas, normalmente homens brancos. É preciso que a gestão pública, que os poderes públicos, que o sistema de justiça do qual faz parte, dialogue e ouça os movimentos sociais. Se não faz parte da sua realidade, é preciso que você escute para entender a demanda. Que, afinal, é de uma demanda da sociedade que surge a política pública. Como atender uma demanda que não faz parte da sua realidade sem escutar? Nós somos servidores e servidoras públicos. Como se serve a alguém sem conhecer esse alguém? Sem conhecer a realidade desse alguém? Eu vejo muitas políticas públicas, obras em especial, né, que afetam de maneira prejudicial e decisiva comunidades tradicionais, sem se atentar para o direito que essas comunidades têm de serem consultadas segundo a Convenção Internacional, a Convenção da OIT, a 169. Quando a gente vê a obra já está pronta. E as comunidades ribeirinhas do entorno, tradicionais, as marisqueiras, catadeiras, todas as comunidades tradicionais indígenas estão completamente prejudicadas, não foram sequer ouvidas para a realização dessa política pública. E aí, quando a gente fala em epistemicídio, é importante falar da educação. De que modo nós estamos concretizando essa política pública, trazendo para ela as questões de diversidade, igualdade e inclusão? Aqui eu tenho o trabalho da professora Ana Célia da Silva. Ela fez um estudo, uma pesquisa, que vai mostrar como se dá a representação das pessoas negras no livro didático. Primeira conclusão dela: mães negras não estão representadas em livros didáticos infantis de língua portuguesa. Eu não estaria representada nos livros que a minha filha acessa na escola. Segundo, crianças negras são representadas sempre como sujas, feias, ignorantes e animalizadas. Vejam esse slide. Esse livro de língua portuguesa de alfabetização vai trazer para as crianças MD, macaco. E um macaco pulando para alcançar
um cacho de bananas. Na letra seguinte, ND. Vocês me ajudam a completar? ND, negro. N de negro. Vocês imaginam as fraturas que isso causa nas subjetividades de crianças negras e das brancas também. Porque nós estamos falando de relações étnico-raciais. E aí ela vai concluir que se o livro didático infantil, que deveria formar essas crianças, diz à criança negra, emite uma mensagem muito evidente de que o que ela é feio, é inferior, não presta, essa criança não quer ser o que ela é. Eu falo por mim, pelas poucas pessoas negras que vejo nesse auditório, que devem ter passado por um processo de autonegação, de auto-ódio. Como diz Malcolm X, quem lhe ensinou a se odiar? Quem lhe ensinou a odiar a cor da sua pele? A textura dos seus cabelos, a sua boca e o seu nariz, tanto que você se odeia e odeia a sua comunidade? É o racismo que nos ensina, é o racismo. E esse vídeo vai mostrar para vocês, em imagens, o que é esse sentimento de autorrejeição. É o teste das bonecas. Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Lei. Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Forte, né? Mas é a realidade. É como crianças negras se sentem numa sociedade racista. Tudo aquilo que é o padrão de beleza, de dignidade, de respeitabilidade, está na boneca branca. E o contrário está na boneca negra. Mas qual é a boneca que mais se parece com você? É a negra. E aí a gente tem que pensar de que modo os poderes públicos estão aplicando a Lei 10.639, de 2003, que determina a inclusão nos currículos oficiais de ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, e a 11.645, de 2008, que determina a mesma coisa em relação à história e cultura indígena. Quantos idiomas indígenas já não perdemos nesse país? Nós não conhecemos nossas raízes. Nos impediram de acessá-la. Nós precisamos resgatar. E aí eu digo que essa política pública, como muitas políticas públicas que dizem respeito à igualdade, são políticas públicas em continuidade. Não é assim. Implementei a Lei 10.639, não é em continuidade, é um resgate longo. Foram muitos anos, muitos séculos de apagamento. Tá? E aí a gente vai falar rapidamente das noções de racismo, só para vocês entenderem essa sopa de letras, que às vezes fica um pouco confuso. Se fala em racismo estrutural, em racismo institucional, racismo ambiental, racismo religioso, racismo interindividual. É porque numa sociedade racista, o racismo é, de fato, a regra.
Ele vai reger todas as relações de poder e decisão, mesmo que a gente não consiga enxergar. E aí, esse racismo estrutural, acho que essa história que eu trouxe aqui deixa muito evidente já que ele está na estrutura da formação da nossa sociedade. O Brasil não foi descoberto, gente. Havia pessoas aqui que foram assassinadas, houve um genocídio do povo negro da terra, os indígenas. E é sobre esses valores que se forma a nossa sociedade. Agora, dizer que o racismo estrutural é suficiente, porque eu tenho visto, mais uma vez, uma manipulação de sentidos aqui. Ah, é estrutural. Está na estrutura. Lavo as mãos, não posso fazer nada. Não. Se é estrutural, a postura antirracista precisa ser tão profunda quanto. Nós precisamos de antirracismo, antissexismo, anti-LGBTfobia, anticapacitismo, antietarismo, para além do discurso. E isso precisa estar nas políticas públicas refletido. O racismo institucional, eu vou dizer, que ele é a reprodução dessa hierarquização racial, e eu posso aplicar isso do mesmo modo à questão de gênero, da sociedade nas instituições públicas e privadas. Públicas e privadas. E o racismo interindividual, que é aquele com que as pessoas mais se preocupam, que é quando uma pessoa pratica o racismo, muitas vezes com uma injúria, uma ofensa verbal contra a outra, é a mais explícita, mas não é a mais grave. A mais grave é que está na nossa estrutura e que vai se manifestar de diversas maneiras. Eu trago um dado importante sobre racismo institucional, do Instituto Ethos, de 2016, que vai trazer a presença negra nas 500 maiores instituições privadas do Brasil. Deem uma olhada e percebam como há um filtro racial que impede pessoas negras de acessarem cargos de gerência, executivos e conselho administrativo. E aí vocês ficam com um segundo vídeo, que é do governo do Estado do Paraná, não sei se tem alguém do Paraná aqui, mas que é perfeito. É um vídeo que vai trazer justamente essa realidade. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Um ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. Vejam, esse vídeo é uma realidade cotidiana. Eu preciso, depois de 16 anos de carreira como promotora de justiça na Bahia, provar que eu sou promotora de justiça, porque eu não tenho cara de promotora de justiça, não. E aí eu sempre pergunto, mas como é cara de promotora de justiça? Não me ensinaram isso. Né? Porque a gente tem que constranger as pessoas que reproduzem racismo. Quem tem que ficar constrangida não sou eu. Mas essa é a nossa realidade. Se eu sou um homem branco com a tesoura de jardinagem, eu estou fazendo um hobby, porque a casa é minha. Ele não tem cara de empregado da casa, ele é proprietário da casa. Se o homem é negro, é jardineiro, ponto final. Não dá tempo de falar nada. É a imagem. Nosso racismo ele é de marca. Se é uma mulher branca mexendo numa roupa, num estabelecimento comercial, ela é design de modas.
Se ela for negra, vendedora, no máximo, costureira. Se eu tenho um homem de paletó e gravata branco, ele tem até pós-graduação, vocês viram? Na área de finanças. Mas se o homem é negro, ele é motorista particular ou segurança de shopping. E aí o pior, né? Que tem a ver com a nossa vida e nossa morte. A quem está autorizado a andar nas ruas e a quem não está. Se eu tenho um homem branco correndo com as mesmas roupas, não sei se vocês repararam isso, o figurino é idêntico e o cenário é idêntico, do grupo 1 e do grupo 2. Se o homem é branco, está correndo, ele está com pressa, está fazendo exercícios físicos, mas se o homem é negro, ele está fugindo porque ele é ladrão. É assim que funciona a nossa violência policial letal, é assim que funciona o nosso sistema de justiça, nos erros de reconhecimento de pessoas que afetam homens negros. Já viram algum erro desses aí? Tem afetado algum homem branco? Se vocês conhecerem, me mostrem, porque eu preciso atualizar os meus slides. Isso é muito grave. E a gente não pode continuar reproduzindo e permitindo que se reproduza. Essa foto aqui é uma foto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça mais numeroso do país. E eu não vou pedir para vocês procurarem uma mulher negra nessa foto, porque vocês não vão achar, é perda de tempo. E isso vai se refletir também no Ministério Público, que, embora não tenha dados oficiais, tem 77% de pessoas brancas, 70% de homens e 60% de pessoas oriundas das elites brasileiras. Será que estamos falando de mérito? Será que outras pessoas, pessoas negras, LGBTQIA+, indígenas, quilombolas, não merecem estar nesse espaço? Não precisam estar nesse espaço para trazer uma perspectiva de diversidade? E isso vai impactar diretamente na prioridade da atuação funcional. Olhem lá, direitos das minorias étnicas e direitos de gênero, apenas com 4% de prioridade institucional. Porque do alto da janela, dos homens brancos que compõem essas instituições, não dá para ver. Ou não se quer ver. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode sentar. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já.
essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível, tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não. Não seria mais fácil? Não, porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Estamos quase lá, gente. Toda vez que vejo esse vídeo, eu fico emocionada, embora eu já tenha visto inúmeras vezes. Porque sempre quando envolve crianças é mais doloroso. Eu acho que as crianças precisam ser ouvidas para planejamento de políticas públicas, né? Ou a gente precisa voltar lá, porque, de fato, crianças não nascem racistas, crianças não nascem sexistas, não nascem LGBTfóbicas. É a sociedade que vai ensinando ou desensinando essas coisas, né? E a gente precisa falar rapidinho um pouco também sobre a diversidade de gênero. Quando eu falo em gênero, estou falando de todas as formas de ser mulher e de ser homem. Eu estou falando no respeito à identidade de gênero. Será que nós sabemos o que é uma mulher transexual? Um homem transexual? Como é que eu trato essa pessoa? Será que eu estou respeitando o nome social no meu município? No Estado? Será que eu tenho alguma orientação, algum ato normativo que ensine as pessoas? O problema não é não saber, é não querer saber. A gente entende que nem todo mundo esteja habituado ou que conheça as nomenclaturas, as formas de se tratar e de se respeitar e se acolher. O problema é quando não quer saber. Esse é um postal feito pelo Ministério Público da Bahia, que vai trazer a distinção entre expressão de gênero, identidade de gênero, orientação sexual e sexo biológico. Vai ficar com vocês o material, mas é muito importante que a gente pense as políticas públicas também para essas pessoas. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+, especialmente mulheres transexuais. Se são mulheres transexuais, negras e pobres, então tem quase que um alvo no peito no Brasil. Muitas dessas pessoas se submetem à prostituição não por vontade, mas por ausência quase que completa de oportunidades. Outro dia, conversando com os movimentos LGBTQIA+, a gente falava sobre cotas nas universidades para pessoas transexuais. E uma delas disse assim: para quê, doutora? A gente não consegue nem sair do ensino médio. As violências são tantas que a gente não consegue nem terminar o ensino médio. Essas violências começam, muitas vezes, no seio da família. Famílias que expulsam pessoas LGBTQIA+, por serem quem são. Será que meu município conhece os direitos das pessoas LGBTQIA+? Sabe que pessoas transexuais podem alterar o nome e o gênero no registro civil sem precisar de exame médico e sem precisar de decisão judicial? Basta ir no cartório. Será que o poder público já dialogou com os cartórios locais para providenciar e impulsionar políticas públicas voltadas para o reconhecimento desses direitos? A gente está falando do direito de simplesmente ser quem são para essas pessoas. E aí, para as reflexões finais, eu vou perguntar para vocês por quê que a gente segue insistindo num princípio da universalidade que a gente já sabe que não é neutro, que não é universal. O próprio nome é incoerente, universal, parte do único, de uma visão unilateral de direito, de justiça, de igualdade, de liberdade. Nós precisamos diversificar esses olhares e essas perspectivas. Portanto, por que não falar em pluriversalidade? Em enxergar cada pessoa como o grande feixe, o policentro de humanidades que ela é. Pluriversalidade é uma concepção de um filósofo sul-africano chamado Mogobe Ramose. Mogobe Ramose. Nós não estudamos filosofia africana. A gente se centra sempre no norte global, não é?
o embranquecimento da nossa cultura, dos nossos conhecimentos, dos nossos saberes. Há muito que se dialogar e muito que se descobrir. Porque, ao invés de falar em alteridade, eu já estou outrificando, eu não falo em empatia, na possibilidade de buscar me colocar no lugar dessa pessoa, entender suas dores, ainda que essas dores não atravessem o meu corpo. Eu não preciso ser da comunidade LGBTQIA+, para ser anti-LGBTfóbica. Eu não preciso ser uma pessoa negra para ser antirracista, e antirracista para além do discurso. Existe uma ética de vida africana que se chama Ubuntu. Significa eu sou porque nós somos. Mas não é algo apenas no discurso, isso não é retórica. Eu sou porque nós somos é reconhecer que eu estou nas outras pessoas que também me compõem. E se isso é uma realidade, eu não tenho como outrificar as pessoas. Eu estaria me outrificando também. É algo circular. É entender que ninguém está sozinho no mundo e que não é só sobre si. É sobre todos e todas nós. E aí fica uma pergunta final. Onde você está que não me vê? Uma campanha das Nações Unidas que traz aí uma diversidade de pessoas, de identidades e de demandas de políticas públicas que nós não estamos enxergando. Eu vou deixar vocês com o último vídeo para dizer que vocês precisam olhar para dentro. Nós precisamos olhar para dentro. Quantas pessoas negras possui na sua equipe de gestão? Quantas pessoas negras você possui na sua equipe de gestão? Quantas pessoas indígenas? Pessoas LGBTQIA+. Pessoas com deficiência. Quantas mulheres são? Não sabe? Ah, mas não é importante, todos somos iguais. Será? Essas pessoas precisam estar presentes nesses espaços. Representatividade é importante, mas ela não basta. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Você